Boa noite, igreja. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Neemias. Hoje o nosso pastor foi pregar em outra igreja e me deu a incumbência de trazer a palavra. Neemias 6. Neemias, capítulo 6. Neemias 6. A palavra de Deus diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém tentava fazer o mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu lhes, porém, dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entrega às gentes, se ouviu, em Gesem, diz que tu, os judeus, intentais revoltar-nos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer de tudo dizes coisas nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo que as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Samaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Fechemos as portas do templo, para que virão matar-me. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como fugiria? E quem é como eu e entre vós no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem enviara. Tal profecia falou que ele contra mim, porque Tobias, Sambalate o subornaram. Por isso o subornaram, para que me atemorizem, para atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que disserem o motivo de me infamar e vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, a palavra qual é viva, e acreditamos, Deus, que o Senhor possa me fazer instrumentos nessa noite, Pai. Possa ser usado como canal de bênçãos. Abençoe também os corações, acalma os nossos corações, para que possamos absorver o máximo daquilo que o teu Espírito Santo tem a nos falar nessa noite, Pai. Que o Senhor possa repreender o mal agora, Deus, toda distração, toda inquietação, Deus, para que possamos, Pai, ouvir daquilo que o Senhor tem a falar nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Essa história retrata a história de Neemias, e aqui já está praticamente mais para o final dessa parte da reconstrução do muro. E quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. O copeiro do rei, a qual era uma pessoa de muita confiança do rei, e que as bebidas que vinham para o rei, ele tinha a incumbência de verificar se não estava envenenado, verificar que não tinha nada demais, verificar se não tinha algo que poderia fazer mal ao rei. E Neemias era esse homem de confiança, era esse homem de coração bom, era esse homem ao qual o rei tinha muita confiança. E era o rei Artaxerxes, ele era um servo, e o rei gostava muito dele. E Neemias ficou sabendo através de seu irmão
que os muros da cidade de Jerusalém, também as suas portas, estavam destruídas e queimadas. E nesse momento Neemias ficou muito triste. Sentou, chorou, falou com Deus. E nesse momento Deus colocou no seu coração, quando ele falou com Deus, para ele ir lá, levantar e reconstruir. Deus deu essa incumbência a Neemias: reconstrua os muros e as portas. Reconstrua os muros e as portas. Hoje o título da mensagem de hoje é: mantenha o foco na obra. Mantenha seu foco na obra. E Neemias, como eu falei, ficou muito triste por essa situação que ele estava ali, o coração muito triste. E ele chegou diante do rei. O rei nunca tinha visto ele daquela forma, triste, abatido. E o rei perguntou a ele: o que está acontecendo, Neemias? O que está acontecendo com você? Primeiramente ele não quis falar. Depois ele falou: meu coração está triste, porque onde os meus pais tiveram uma história, onde meus familiares, onde a cidade que eu amo está lá e foi tudo destruído. E Deus vai lá e coloca no seu coração. Ele vai lá, pede ao rei, solicita ao rei se ele poderia ir para reconstruir os muros e a cidade. E o rei primeiramente perguntou: quanto tempo você vai ficar lá? Quanto tempo vai demorar essa jornada de reconstrução, de ir, de fazer, de reconstruir? Porque imagino eu, por ser uma pessoa de confiança, o rei não queria ficar longe dele. O rei não queria abrir mão da presença dele ali do lado dele, que é uma pessoa que fazia muita falta do seu lado. Era encarregado dos servos ali dentro do palácio. Então o rei não queria ficar sem a presença dele ali. Então o rei vai lá e dá a sua permissão para ele ir, essa empreitada a qual ele tinha falado com o rei. E também, quando ele foi liberado, Neemias aproveitou que o rei já tinha liberado, estava com o coração mole, e pediu cartas, como se fossem cartas de acesso, cartas de liberação, para que ele possa passar nas cidades e ninguém mexer com ele, ou ninguém. Estava com a carta do rei, autorizada pelo rei, que era a autoridade maior naquele momento ali. Então o rei deu cartas a ele: eu quero cartas passar para o Judá, eu quero cartas também do cara que cuida da floresta, que eu preciso de madeiras também para reconstruir. O rei tudo deu a ele, deu essas cartas como se fossem liberações para que ele pudesse passar e ninguém oportunar. Quando ele chega naquela cidade, ele começa a falar, um certo tempo começa a falar e motivar o pessoal naquilo que a obra que Deus colocou no coração dele. E a pessoa começava a se motivar também. Então vamos, você quer fazer uma, nós vamos reconstruir também. E vamos chegar. Quais são os seus planos, Neemias? Quais são aquelas ideias que você tem para reconstruir? E falou: vamos, estamos com você, vamos construir, vamos fazer daquilo que você está falando. Nós acreditamos nos Deus que você está falando, os sonhos que Deus colocou no seu coração. E nesse momento ele começa esse trabalho. E tem essa parte do texto onde nós lemos aqui, que fala do relato onde muitas pessoas, através de algumas pessoas, tentaram contra a vida de Neemias. Tentaram parar ele nessa grande obra, tentaram enfraquecer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, tentaram enfraquecer o sonho que Deus tinha colocado no coração de reconstruir os muros e os portões e as portas de Jerusalém. E muitas coisas nós podemos ver diante desse texto. Quando você pega o texto do capítulo 1 para frente, você vai lendo e você vê o quanto que ele passou, aquilo que ele passou para ter essa empreitada concluída, para ter aquilo ali feito, pronto, entregar o muro pronto, entregar os portões prontos, porque ele entendia que ele tinha que colocar aquilo, ele tinha que fazer aquilo, porque o amor que ele tinha aquela cidade, de um amor. E naquela época, uma cidade sem muro, uma cidade sem portas, era uma cidade que não tinha proteção. Qualquer exército inimigo que chegasse naquela cidade poderia entrar de qualquer maneira, por vários lugares, invadir e atacar aquela cidade. Então ele entendia da pressa, ele entendia, ele tinha noção do perigo que a cidade estava correndo. E ele começou a trabalhar, a fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Foi quando Sanbalate e Tobias começaram a maquinar o mal contra ele. Começaram a maquinar o mal contra ele e tentaram de várias formas.
de várias formas fazer contra a vida dele. Mas ele tinha um sonho. Deus tinha colocado no coração, ele tinha incomodado, ele saiu de muito longe. Ele viajou, ele tinha um plano, ele tinha um foco. Ele estava trilhando o caminho que ele tinha planejado. E uma das coisas que me chama a atenção na vida de Neemias é que ele era submisso. Ele era submisso àquilo que Deus falou com ele, àquilo que ele tinha aprendido. Ele era um servo, mas mesmo como servo, ele tinha isso no seu coração. Existem servos e servos. O cara que é servo, mas ele é obrigado a ser servo, mas ele tinha um coração de servo. Então ele foi lá e pediu permissão ao rei. O Senhor me libera para mim ir lá? O Senhor me libera? E o rei, acho que olhou no coração dele, olhou nos olhos deles, o coração dele, por amor àquela cidade, por amor àquele povo, por amor àquilo que Deus colocou no coração dele. E não tinha nenhuma garantia que ninguém ia ajudar ele. Ele não tinha garantia que pessoas iam ajudar ele. Ele foi. Ele foi por conta dele. E chegando lá, pessoas ajudaram, pessoas abraçaram a ideia dele. E quando nós temos um coração submisso, um coração que entende aquilo as pessoas que Deus colocou acima da gente, entende naquilo que Deus nos chamou. Isso não fala às vezes em uma ideia de igreja, mas talvez patrões, pai, mãe, pessoas estão acima de você, pessoas estão acima de nós. E talvez temos tantas dificuldades às vezes de receber uma ordem, de receber um pedido, de receber talvez uma ordenança dessa pessoa. E Neemias não tinha essa dificuldade. Ele chegou e pediu: eu posso ir? Eu posso ir lá? Deus colocou isso no meu coração, mas eu posso ir. Mas quando Deus colocou aquilo no coração dele, Deus já tinha tratado também o coração do rei. Ele já tinha falado lá também. Deus faz uma coisa, ele vai preparando o caminho. Ele não faz nada muitas vezes que a gente vai ficar confuso. Ele vai dando clareza, abrindo os caminhos para a gente começar a entender aquilo que ele está falando com nós, aquilo que ele está falando conosco. E no versículo 5 ele fala, no capítulo 2, versículo 5 ele fala: e disse ao rei: se for do teu agrado, e se seu servo tiver achado graça em ti, peço que me envies ajudar na cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele pediu, ele solicitou. Ele não foi fazendo nada por conta dele, colocando os pés pelas mãos. Ele planejou. Quando Deus colocou o sonho no coração dele, ele foi lá e fez tudo certinho. Ele não foi antecipando etapas. Ele não foi tentando fazer com as próprias mãos dele. Ele não tentou muitas vezes fazer do jeitinho dele, tentando adiantar as coisas. Ele fez as coisas tudo no seu tempo. Ele orou, ele chorou primeiro, ele orou. O rei viu ele triste, ele solicitou. Após que ele solicitou, o rei foi dando cartas, pediu cartas de liberação e o rei deu. Quando ele chegou no lugar, pessoas foram ajudar eles, porque ele estava diante de Deus, fazendo as coisas diante de Deus, colocando a sua obra diante de Deus. E quantos de nós muitas vezes temos situações em nossas vidas, Deus coloca sonhos, Deus nos fala de planos, Deus nos fala de reconstruções em nossas vidas, mas nós talvez não queremos esperar o tempo de Deus, usar as ferramentas que Deus nos dá, trabalhar com as pessoas ao qual Deus nos deu. E isso muitas vezes a gente fica confuso, porque o tempo de Deus é muito complicado de nós entendermos. Para Ele é tudo normal. Deus pega uma coisa e te fala: eu vou te dar isso, você vai lá e vai reconstruir isso, você vai ter isso, eu vou te levantar como isso. Qual o tempo? Qual o tempo, Senhor? É amanhã? Ano que vem? Você não aguenta esperar. Eu não aguento esperar, porque não entendemos o tempo de Deus. E nessa de colocar as nossas mãos, aí que a coisa complica. Porque talvez quando colocamos nossas mãos, Deus tira as mãos dele. Porque se nós estamos fazendo, Deus vai tirar as mãos dele, porque Ele quer Ele fazer na sua totalidade. Primeiramente, temos que aprender a ser submissos a Deus.
E ser submisso a Deus é entender que Deus nos chamou, Ele sabe melhor da nossa vida que nós mesmos. Ele sabe de tudo aquilo que vai nos fazer felizes e nos vai dar uma vida plena nele. E talvez o que estamos buscando é uma vida plena que vai agradar somente a nós, somente as pessoas que estão do nosso lado, somente pessoas a qual estamos tentando agradar. Nós estamos vivendo uma vida para nós mesmos, vivendo uma vida a qual estamos agradando o nosso ego. E quando acontece isso, a satisfação nunca vem. A satisfação nunca vem, porque estamos fazendo as coisas tentando fazer com as nossas mãos. Como eu falei, Neemias soube esperar o tempo de Deus. Ele soube esperar aquilo que Deus falou com ele e foi fazendo tudo por etapa. O segundo ponto: se arme, ore, jejue, para que Deus te mostre as armadilhas. Neemias 4, 7 ao 9 diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, e iam avante na reparação do muro de Jerusalém, e que as brechas já começavam a se fechar, iraram-se de sobremodo e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Aí Neemias relata assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. No capítulo 4, eu só li o 6, volto relatando para a gente vir entendendo a história. No capítulo 4, eles estavam armando para atacar as pessoas que estavam trabalhando. E Neemias, ao saber disso, falou: nós começamos a orar. Oramos ao nosso Deus e nos preparamos, ficamos armados ali, esperando qualquer ataque. A Bíblia nos relata que as nossas armas não são carnais. Não são carnais. Nossa arma não é uma faca, não é um revólver, não é um pedaço de pau. As nossas armas é oração, jejum, leitura da palavra, para que possamos estar instruídos naquilo que Deus nos quer fazendo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Muitas pessoas aguardam revelações. A maior revelação é isso aqui, ó. A palavra. A maior revelação que Deus pode nos dar é a palavra de Deus. Essa é a revelação que Ele quer nos dar. Creio que Deus usa pessoas também. Creio. Mas a revelação não é isso aqui, ó, a palavra de Deus. E o que Neemias fez? Foi precavido, orou. Ele estava numa obra do Senhor, não era uma obra dele. Então ele orou, pediu a Deus proteção. E também se ficou resguardado. Colocou vigias de dia e de noite para ver se o exército inimigo não estava chegando, se as pessoas que vinham fazer o mal a ele não estavam chegando. E quantas vezes estamos numa grande obra e não oramos, não nos preparamos, não vigiamos, somos levantados como alguma coisa. Tivemos um projeto maravilhoso agora, Casa de Paz, células temos, evangelização, caminhada de oração, caminhada da paz. E como nós vamos nos proteger? Como nós estamos, o inimigo todo dia ele planeja contra nós, irmãos. Todo dia, 24 horas, a gente está dormindo, ele está tramando, e Deus nos protegendo. Um mole que a gente dá, nosso pastor falou aqui, o inimigo não precisa de muito tempo não. Uma vez que você foi lá fora, pisou lá fora, já é o tempo dele te pegar e te destruir. Não sei quem tem a experiência de estar afastado de Deus. A volta é muito complicada. Porque você faz força como se estivesse remando contra a maré. Você faz força e a força parece que é maior que você, para que você não vá. Mas o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior naquilo que Ele nos chamou.
Então que possamos a cada vez que estivermos em uma grande obra, a nossa vida já é uma grande obra, nós testemunharmos com a nossa vida, no trabalho, na escola, na nossa vizinhança, dentro das nossas casas, temos que orar muito, isso aqui é carne. Nós não falamos que nós aceitamos Jesus num dia que a gente é perfeito, não é perfeito. Aquele que está de pé, cuidado para cair, mas ele não fala assim, cuidado vocês, não, todos nós estamos incluídos. Um deslize destrói um ministério inteiro, uma vida inteira. Um deslize apenas. A gente tem que cada dia vigiar, orar, se armar contra o inimigo, se armar contra ele. Terceiro, foque naquilo que você está fazendo. No capítulo 6, de 2 a 4, diz assim: E Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem encontrar-nos numa aldeia da planície de Ono. E eles, porém, intentavam fazer-me o mal. E eu enviei-lhes mensageiro dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e ter convosco? Do mesmo modo mandaram-me dizer 4 vezes do mesmo modo lhe respondi. Às vezes a gente está envolvido numa grande obra, o inimigo vem a primeira vez, ele vai tentar. Aí às vezes a gente pensa que não, já rejeitei, já o expulsei, orei e agora acabou, não vai voltar mais não. Na vida de Neemias ele voltou umas 4 vezes, 4, só nessa parte aqui. 4 vezes, da mesma forma, ele recusou. Não posso descer, que estou envolvido numa grande obra. Eu estou envolvido numa grande obra. Sempre que nós estamos envolvidos em uma grande obra, o inimigo vai tentar contra nossas vidas. A gente está parado em algum lugar, fazendo nada. A partir do momento que eu me disponho a orar, evangelizar, sair da minha zona de conforto, entender que Deus me chamou para ir e buscar pessoas que ainda não conhecem esse evangelho, o inimigo vai ficar satisfeito com isso? E na vida de Neemias não foi diferente. Por 4 vezes mandaram pessoas dando recado a eles: desce, vamos aqui, eu tenho que conversar com você, eu tenho que falar com você, tentando distrair ele, tentando tirar o foco dele. E por muitas vezes perdemos nosso foco por pouca coisa. Estamos aqui para chegar lá no final daquele corredor e talvez no meio do caminho viramos para a esquerda, viramos para a direita e saímos da rota qual foi inicialmente traçada. Por coisas bobas, por distrações bobas, talvez dificuldades que passamos muitas vezes. Vem de uma forma que não podemos nos aguentar e não conseguimos dar um passo a mais naquilo que Deus nos chamou, no ministério, aquele que Ele nos deu nas nossas mãos. Ah, Senhor, eu vou entregar que eu não estou aguentando. E o trabalho, irmãos, é para o reino. Nós estamos aqui, localizados nessa tapera hoje, nesse bairro, nesse lugar aqui, nós trabalhamos para um só, que é Deus. O reino é dele. Então a maior obediência que nós devemos fazer é a Ele. A obediência que devemos ter é a Ele. Porque talvez ninguém nessa igreja vai estar vendo o que você está fazendo. Ninguém vai estar vendo. Mas Deus vê tudo. Ele vê a nossa intenção. A nossa intenção, quanto mais as nossas ações. E quantos de nós tem passado dificuldades, talvez de relacionamentos, talvez seja com amigos, dentro das nossas casas, cônjuges, pais, filhos. O inimigo hoje ataca muitas famílias. E talvez nós temos o discernimento de entender que aquilo é do inimigo. Talvez são coisas que plantamos com as nossas próprias mãos, mas o inimigo se aproveita daquela situação de uma tal forma que faz a coisa ficar pior. E talvez não tenha um sensato para entender: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia desse relacionamento, tenha misericórdia das minhas amizades, daquilo que eu falei contra o meu irmão, daquilo que ele falou contra mim. Não deixa entrar no meu coração, não. Faz o meu coração ter um coração amável, um coração perdoador.
Muita gente fala tanto do Espírito Santo, Espírito Santo, mas muita gente tem que viver os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo têm que estar externados em nossas vidas. Não vou te falar que eu sou perfeito, que eu não sou, mas deve ser uma tendência em nossas vidas falar do Espírito Santo e viver como se fosse o Espírito Santo. Falar da Bíblia, a importância da Bíblia, mas viver o que contém dentro dessa palavra aqui, ó. Andar com a Bíblia na mão fechada, ter ela aberta numa estante de uma casa. Isso vai fazer diferença. Quando a gente pegarmos a Bíblia, a diferença vai fazer quando vivermos isso aqui, vivemos aquilo que a palavra de Deus nos manda, viver o que são os frutos do Espírito. Isso vai fazer diferença nas nossas vidas, que as pessoas vão ver diferença em nós. Todos sabem que somos observados, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras. Você fala uma coisinha a mais, a pessoa fala, é o crente. É na hora. Nós somos observados. E talvez as distrações venham com tanta força, como eu falei, que a gente não consegue sair dela. E aquilo que Deus colocou como um sonho, a reconstrução de alguma coisa, a construção de alguma coisa, um projeto que Ele colocou nas suas mãos, é perdido por distrações. É perdido por distrações que no caminho a gente se perde. No caminho a gente vai caminhando, olha para a direita, olha para a esquerda, mas o foco mesmo nós já perdemos. Você que já tem uma experiência de usar um GPS, quando você sai da rota que ele traçou, ele fala, vai refazer a rota. Aí você fica, ele talvez vai andar para um caminho mais longo para voltar para onde você tinha que ir. Porque talvez você vai passar já a contramão, já tem outras situações já. E assim muitas vezes em nossas vidas. Deus traçou um plano, Deus te deu um projeto, Deus te deu um sonho, Deus te mandou fazer alguma coisa, mas quando você se perde pelo caminho, quando você sai daquilo que Ele te mandou, o caminho fica mais longo. O caminho fica diferente, o caminho fica talvez mais difícil, mas possamos ter discernimento de entender quando for o inimigo tentar nos distrair. Como Neemias teve discernimento de 4 vezes rejeitar. 4 vezes ele falou, não posso descer que estou envolvido numa grande obra, não posso descer porque eu tenho um grande projeto para entregar. 4, continue focado. Neemias 6, de 5 ao 7 diz, então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito, entre as nações se ouviu, e Gesem o diz, que teus judeus intentais revoltar-se, por isso tu estás edificando o muro, e segundo diz, se queres fazer-te rei deles, e que constituíste profeta para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, a rei de Judá, a rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Inventaram coisas de Neemias. Falaram que ele estava fazendo aquilo ali porque ele estava querendo se amostrar, ele estava querendo ser rei. Agora fala comigo, que dor que não é quando as pessoas falam aquilo que nós não fazemos. Inventam coisas de nossas vidas. Falam de uma intenção que nós não temos. Júlio está ali porque ele quer aparecer. Júlio está ali porque ele quer tomar o lugar da pessoa. O irmão está ali porque ele quer se amostrar. Nada de coração. E essa palavra muitas vezes entra em nosso coração e tem o poder de nos paralisar. Ela tem o poder de nos paralisar de uma tal forma que a gente fala, não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada porque falaram de mim coisas que eu não estou fazendo. Eu tão focado, eu tão com meu coração tão aberto, tão limpo para fazer a obra do Senhor, e pessoas falando mal de mim, defamando. E para curar isso aí, para Deus reverter isso aí, talvez tenha um certo trabalho, porque são feridas que ficam abertas, é seu nome que fica girando por bocas e bocas. E dessa forma o inimigo tenta nos paralisar.
Eu sei que não é fácil você ouvir uma coisa de você e você, tipo, fingir que não está ouvindo, fingir que não é com você, fingir que nada está acontecendo. A gente se machuca, a gente dói no nosso coração, sangra no nosso coração. E muitas vezes essa calúnia vem com tanta força, como eu falei, tem o poder de nos paralisar. Quantos ministérios são parados por conta disso? Quantos ministérios estão parados? Projetos lindos que Deus escreveu, que Deus sonhou com pessoas, colocou no coração das pessoas, estão parados porque palavras foram colocadas de modo errado, calúnias foram feitas de uma coisa que nunca existiu. E talvez nessa noite tenha corações feridos nessa noite por conta disso, por palavras mal colocadas, por palavras talvez que não foram verdades. Mas por mais que seja difícil, Deus, Ele é o maior e está vendo tudo. Ele é o nosso maior advogado, Ele que julga nossas causas. No começo eu falei que a gente pega as nossas mãos e a gente estraga as coisas. Como eu falei, é difícil, mas que a gente possa pegar as coisas que estão contra nós e apresentar ao Senhor. Senhor, olha aqui, ó, está nas suas mãos. Toma conta. Faça a tua justiça. Faça a tua justiça, não a minha. Que meu coração é mau. Então eu posso querer o mal e não posso querer justiça. Eu posso querer além daquilo que Deus quer, ou a menos, eu não sei. Deus é perfeito, Ele tem a vontade dEle. E às vezes por esses sonhos, planos, ficam pelos caminhos e podem até tentar te matar. E talvez quando eu falo matar, eu não falo matar, tirar a sua vida, mas matar seus sonhos, seus planos, seus objetivos, com essas mesmas palavras. Com essas mesmas palavras, dizendo que o seu ministério não vai dar certo, dizendo que você não vai dar em nada, dizendo que você é um projeto fracassado. E quantas palavras ficam ecoando todos os dias em nossas mentes, em nossos corações, porque ouvimos talvez um dia alguma coisa e guardamos aquilo ali e vivemos aquilo ali todo dia ecoando em nossos corações, e temos dificuldade de desenvolver alguma coisa que Deus nos pede por conta de coisas do passado, coisas que talvez não estão do passado, mas do presente recente, daquilo que Deus muitas vezes falou para você fazer, e por uma palavra maldita, alguma palavra que o inimigo apresentou para você e está ecoando até hoje na sua mente. Quantas vezes nós não temos coragem talvez de abrir esse coração e falar: foi isso que aconteceu, por isso que eu parei pelo caminho, por isso que eu estou parado até hoje, por isso que eu não consigo andar, é por isso. Como nós já ouvimos aqui, às vezes a gente acha que o inimigo, ele está assim com Deus, de igual para igual, e não está. O inimigo se apresenta muitas vezes como muito grande e nos intimida talvez só no falar, só na nossa mente. E quando nós vamos ver aquele eco que está soando na nossa cabeça, Deus dá apenas um estalar de dedo e vai embora, porque Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos capacita, faz muito além do que pensamos. Deus pega às vezes uma pessoa pequena, aos olhos de muito, e faz crescer no reino dEle. Porque os nossos olhos, nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Assim aconteceu na unção de Davi. Vieram todos os seus irmãos, mas não eram aqueles irmãos fortes, guerreiros, preparados para a luta. Quando chegou Davi, é esse aí, ó. E talvez tenham muitos Davis aqui que se acham menores. Se acham menores. Mas Deus vai levantar para grandes guerreiros do Senhor. Eu falo de homens e mulheres. Basta você se colocar nas mãos dEle. Não fique com medo não, se coloque nas mãos dEle. Se coloque nas mãos dEle. Podem pessoas falar, podem pessoas te caluniar, podem pessoas tentar contra a sua vida, mas o Deus que te guarda, Ele não dorme. O Deus que te guarda é aquele que fica dia e noite guardando a sua vida. E Ele tem um amor tão grande por nós que Ele guarda a nossa vida como uma preciosidade.
Ele guarda a nossa vida como se fosse uma pedra preciosa. Ele tem um cuidado com cada um de nós. Eu não sei quem já teve a experiência de ser abraçado por Deus, sentir abraçado, é uma paz no coração, é um amor que a gente não sabe explicar. Quando você vive com Jesus, quando você vive nessa grande obra, quando você vive fazer a obra dele, ele começa a dar destino a tudo, ele começa a encaminhar seus passos, ele começa a botar as peças no lugar. Como na vida de Neemias, talvez muitos de nós nessa situação já tinham parado há muito tempo. Pessoas tentaram contra a vida dele, pessoas falaram mal dele, tentando incansavelmente parar aquilo que ele estava fazendo, que foi a construção do muro. E às vezes, como eu falei, somos parados por palavras. Palavras. Deus podia chamar um exército inteiro, várias pessoas, motivar várias pessoas de uma só vez para construir aquele muro. Mas ele chamou um homem para fazer a obra com outros homens que ele ia chamar, que iam entrar na ideia dele, que iam estar junto com ele, apoiar a ideia dele. E talvez ele vai fazer de muitos aqui, levantar um para chamar. Nós temos uma grande obra para fazer, e as pessoas vão fazer essa grande obra. Deus pode chamar muitas pessoas, e Deus faz dessa forma para as pessoas entenderem que foi Ele que fez, que o milagre está na mão dEle, que aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer, mas aquilo que Ele pode fazer, Ele que vai fazer, porque são coisas grandiosas, para ninguém duvidar da mão dEle, que Ele que fez, para ninguém duvidar da poderosa mão dEle, da ação dEle quando Ele entra. Ele resolve tudo. E talvez seja você nessa noite hoje que deixou histórias para trás, situações para trás, o ministério por palavra, por situações. Eu não sei qual foi. Eu não sei qual foi a situação que te fez parar, ou que está tentando te fazer parar. Talvez tenha muitos aqui balançados, muitos aqui a ponto de parar, a ponto de entregar tudo, a ponto de falar: pastor, não quero mais, não aguento mais. Quando eu estava no meu canto, estava tudo direitinho, agora levantou vários problemas, então eu não quero. Neemias era uma pessoa comum, como eu e você, e teve a coragem de dizer sim para um projeto que Deus o chamou. Dizer sim para um projeto. Talvez ele não imaginaria a dificuldade que ele ia passar ao decorrer que ele começasse aquela grande obra. E muitos de nós também não entendemos, talvez quando passamos por tribulações. Mas toda vez que a gente passa por uma certa tribulação, uma dificuldade, aquilo nos faz crescer. A gente fica mais maduro, a gente fica com mais carcaça, a gente tem mais estratégia, porque aquela dificuldade a gente já está um pouco, domina ela. Mas não para por aí, depois vem outra dificuldade, e vem outra dificuldade, e vem outra dificuldade. Esses dias, conversando com algumas pessoas, a gente estava pensando como vai ser o céu. Como vai ser o céu? Será que como vai ser o céu? As pessoas pensando, falando, imaginando uma coisa, outra imaginando outra. E talvez você podia parar para pensar isso, que a vida com Deus não é uma vida fácil. É uma vida que nos dá segurança, que nos dá prazer, de ver pessoas largando uma coisa que ela faz totalmente errado e se convertendo o seu caminho para um caminho certo. E talvez a grande obra que Deus vai fazer na sua vida hoje é isso: fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando, você trilhar caminhos diferentes, você começar a entender aquilo que Deus chamou no seu coração. Talvez são reconstruções que Deus vai fazer nessa noite, e talvez são construções, o início de alguma coisa.
o início daquilo que Deus está te chamando, uma história nova, zerar o cronômetro para trás, começar uma história nova a partir de hoje. Eu não sei aquilo que Deus quer fazer na sua vida, eu não sei o que passa no seu coração, na sua história, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que o Deus que ajudou o Neemias a reconstruir aquele muro é o Deus que vai ajudar você a reconstruir as suas dificuldades, reconstruir a sua vida, reconstruir aquilo que Deus muitas vezes falou com você, o inimigo tentou roubar e está te enfraquecendo na sua mente, está te enfraquecendo em situações na sua vida. Irmão, não desanime não, irmão. Anda mais uma milha. Fala com alguém, abre o seu coração, conversa com alguém, pede ajuda. Não anda sozinho não. Não anda sozinho não. Quando você anda sozinho, você fica vulnerável, você fica maquinando na sua mente. O inimigo fala, não fala para ninguém, não fala essa dificuldade para ninguém. Ninguém vai entender sua situação. Você é praticamente sozinho no mundo nisso aí. Traz para a luz a sua situação, fala, relata com alguém, pede ajuda, mesmo que você não consiga sozinho. Eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo, mas Deus quer te ajudar, colocar pessoas do seu lado para te ajudar, para colocar do seu lado para te apoiar. E quando você ficar forte, puder caminhar, você fazer isso com outra pessoa, mas não anda sozinho. Neemias, quando ele chegou na cidade e falou daquilo que ele ia fazer, várias pessoas chegaram para perto e vamos te ajudar. Talvez seja o seu caso hoje. Quando você abrir a sua situação, muitas pessoas vão chegar para você, eu vou te ajudar, com o interesse de te ajudar mesmo, não é interesse de fazer fofoca da sua vida, não é interesse talvez de interesse financeiro de alguma coisa, talvez você tenha alguma aposta, eu não sei. Procure pessoas sérias, que vão poder orar com você, caminhar com você. Talvez são situações que aquela pessoa já passou, e ela tem um pouco de base para falar como ela conseguiu sair daquilo, como que ela conseguiu fazer, como que Deus fez na vida dela. E Deus usa isso em nossas vidas, nos faz passar por situações talvez para a gente ajudar outras pessoas na frente. No momento a gente não entende a tribulação que a gente está passando, a dificuldade, a ferida está tão aberta que a gente não consegue enxergar um passo, um palmo à nossa frente. Mas Deus faz isso na vida da gente. Ele começa a nos capacitar, talvez muitas vezes na dor, para a gente poder ajudar outras pessoas. Eu queria te convidar a se colocar de pé.